Olá, queridas irmãs, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nesta oportunidade, teremos o privilégio de ouvir a nossa querida irmã Juliane Garcês Ferreira, mestra em psicologia, que abordará o tema A Criança e Suas Emoções. Oremos, irmãs. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que Tu acrescenta às nossas vidas, pelas bênçãos recebidas, pela manifestação do Teu cuidado, da Tua proteção e da Tua fidelidade para conosco. Neste momento queremos, Senhor, colocar diante de Ti aqueles queridos que passaram por cirurgia, como Rafael, o neto do diácono Vanias. Ó Deus, tem misericórdia. Acrescentamos também aquela outra criança, Pai, o Maximiliano, também passando ainda por lutas. Ó Deus, olha por essas crianças, queridos. Também te imploramos misericórdia na vida de outros irmãos que estão aguardando o resultado de exame, que estão passando por recuperação, querido. Ó Deus, o nosso desejo é que eles estejam, Senhor, totalmente recuperados em breve, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Também queremos colocar diante de Ti a coordenação do Grupo Mulher Cristã. Tu sabes, Senhor, do trabalho que elas vêm realizando durante o ano de 2021 e que a cada dia, Senhor, Tu possa estar capacitando-as em todo o trabalho que é para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Te pedimos também uma bênção especial pela nossa preletora, que logo mais irá trazer a mensagem, e que tudo, Senhor, que ela venha falar, seja também para honrar, para glorificar o Teu santo nome, querido. É a oração que fazemos neste momento, agradecidos e firmados em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os Seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidades pra
Olá, queridas irmãs. É um privilégio estar novamente aqui no Devocional da MCM e que seja um momento para refletirmos sobre o nosso papel enquanto pais nas emoções dos nossos filhos. As emoções fazem parte da vida humana e elas se refletem na nossa estrutura psíquica, comportamental. Todos nós somos habilitados para desenvolver sentimentos e emoções desde a nossa infância e isso vai se postergando até mesmo nas idades mais avançadas. É um caminho de maturação que passamos todos nós enquanto seres humanos. Durante muito tempo, por séculos, a criança ela foi vista como alguém sem relevância, sem identidade própria, apenas como um adulto em miniatura. E não se considerava as suas emoções, seus sentimentos e nem mesmo pensamentos. Hoje, a ciência psicológica ela mostra que a criança precisa de um lugar de destaque e mostra que elas sim têm características próprias, chamando também a atenção para si mesmo com esse processo de desenvolvimento. A família, então, tem um papel importante, fundamental na formação dessa personalidade da criança. É na família que vai apontar para ela bases, diretrizes, oportunidades, a fim de que se torne um adulto com uma vida qualificada. A psicologia, através de pesquisas científicas, ela identifica as emoções como um estado mental, fisiológico que está relacionado a pensamentos, sentimentos e comportamentos que serão observados e aprendidos. Como assim? Não são as situações em si que nos deixam ruim, mas a forma como eu penso essa situação. Esses processos acontecem, que os problemas vão acontecendo e os pensamentos eles vão surgindo conforme esses problemas vão acontecendo. E quando acontecem esses problemas, gera emoções, gera reações fisiológicas, gera também comportamentos por conta da forma como nós pensamos. Então, nós não vivemos em uma linha linear com nossas emoções sempre no mesmo padrão. A gente, no nosso dia a dia, vamos vivendo sempre em altos e baixos. Tem alguns momentos que nós estamos bem, tem outros momentos que nós não estamos tão bem assim. E está tudo bem por isso. Muitas vezes a gente se reprime ou não quer demonstrar nenhuma emoção, por exemplo, de tristeza, como se fosse algo ruim. E até mesmo a gente transmite isso para as crianças como não pode chorar, não pode ficar com raiva, porque isso é uma emoção que não lhes cabe. E a gente precisa observar que essas emoções, elas vão sim surgindo nas crianças. Se surgem enquanto nós, adultos, imaginem umas crianças. Muitas vezes esses pensamentos na mente das crianças, eles são confusos. Então a gente precisa ajudar essas crianças a compreenderem o que se passa em sua mente, o que está acontecendo, quais são esses principais pensamentos que estão sendo gerados ali na mente dessa criança. A ciência psicológica traz também a importância de ensinar a criança a conhecer e identificar suas emoções, a fim de que ela tenha recursos para perceber, saber lidar com o que sentem, nomear até mesmo as reações, para que elas entendam que quando elas estão tristes, elas observem quais são as reações fisiológicas que estão acontecendo ali e ela saiba nomear, eu estou triste, eu estou com raiva, que quando ela se compreende essas reações fisiológicas que estão acontecendo no seu processo interno, ela tem uma relação de poder controlar e poder dar um formato e se organizar em relação a essas emoções. Então, elas saberão que essas emoções, elas são básicas e naturais e todos nós sentimos e elas trazem resposta aos pensamentos vivenciados durante o dia a dia. Uma maneira de ensinar as emoções para as nossas crianças é através do diálogo.
conversando, explicando sobre a importância delas. Tanto adultos como crianças passam pelo mesmo movimento emocional, porque muitas vezes as crianças, elas não sabem muito bem o que é que elas estão sentindo e é como se elas estivessem erradas de não poder sentir aquilo. A família, então, ela vai carregar esse desafio de educar e de ensinar as emoções até mesmo para os seus filhos. Então, como é que a gente fala? Em acolhimento, em amor, em compreensão, paciência, isso todos nós pais precisamos ter e bastante, não é? Parceria, demonstração de afeto, todos esses exemplos que eu fui dando, isso daí a gente pode colocar no nosso dia a dia através desse diálogo e da nossa demonstração com as nossas crianças. É necessário também 3 movimentos necessários para essa boa educação emocional, principalmente o dar limite, o ensinar como e quando dizer sim ou dizer não. O não também é importante para o processo, porque não é tudo que as crianças vão querer que vão poder ter. Então, muitas vezes, esses pais precisam falar não. Essas crianças precisam se frustrar também, em algumas vezes, para que elas entendam que não é tudo que elas querem que elas vão obter. Porque isso na vida adulta. Imagine você na vida adulta. Não é tudo que a gente quer. Então, se a gente ficar sempre nessa frustração de, às vezes, pensar algumas coisas e não conseguir aquilo que a gente pensou, a gente vai se frustrando. Então, esse processo a gente vai ensinando desde a infância para nossas crianças. A autoestima, afeto, carinho, atenção, isso precisa ser vivenciado na família sempre. Aprender a desenvolver o amor a si mesma, para que elas gostem da sua aparência, para que elas observem que elas são diferentes de outras pessoas e que cada um tem as suas qualidades, tem as suas, até mesmo os seus defeitos. A sentir-se importante no mundo, a partir até mesmo dos seus familiares, elas também precisam aceitar que existem algumas limitações, porque se os pais começam a colocar para aquela criança que ela sempre é boa, ela sempre é 10, ela é sempre perfeita, quando ela passa por alguma dificuldade de limitação de que ela não consegue, ela vai sentir como frustrada e como se ela não conseguisse atingir aquilo que os pais estão dimensionando para ela, para as crianças. Então, muitas vezes elas precisam também entender que elas não conseguem fazer tudo. O otimismo também, nós enquanto pais precisamos ser modelos de uma atitude positiva para a nossa criança. E o principal núcleo dessa criança é a família. E, infelizmente, quando ela sai desse núcleo familiar e ela se depara com vizinhos, com colegas de escola, com até mesmo crianças em parques, a sociedade pós-moderna vai trazer outros valores e outros costumes para essas crianças. E nós, enquanto pais cristãos, nós trazemos uma herança para os nossos filhos, que é a fé em Cristo. Então, ela também precisa observar e entender que nós estamos levando para essas crianças padrões na qual ela não vai encontrar em alguns coleguinhas ou até mesmo no mundo no qual ela está. Com base nessas explicações que eu fui falando para vocês, eu quero ler o versículo que está em Deuteronômio 6, 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que esse versículo nos traz de exemplo? Que nós, pais, devemos observar com atenção o processo de crescimento espiritual que essa criança deve receber. Ensinar que todos nós, seres humanos, somos pecadores e precisamos também conhecer os nossos erros e aprender com Deus a não os cometer voluntariamente.
Nós, enquanto família, devemos ajudar essas crianças a fortalecerem suas emoções segundo a palavra de Deus. Nós precisamos também incentivar algumas práticas que podem também ser boas condições para a saúde dessas crianças, como atividade, esporte, atividade física. Isso é algo importante. Desde a infância, essa criança já pode praticar. Levar as crianças para andarem de bicicleta, para nadar, para correr, para fazer alguns movimentos, brincar de algum esporte. Elas também precisam aprender que Deus nos ensina a olhar para o outro, a amar o próximo. Eu tenho uma filha, a Alice, né? Muitas de vocês conhecem, de 5 anos, e um exemplo que eu quero dar, que uma vez uma mãe entrou em contato comigo, fez um áudio no WhatsApp, agradecendo a minha filha, por ela cuidar da filha dela que era autista. Então ela enviou esse áudio agradecendo o cuidado da Alice com a filha dela, mesmo com as particularidades e peculiaridades do autismo. E ela tinha o cuidado com a filha dela que tinha o autismo. Outro dia também passeávamos pela Ponta Negra. Alice viu uma criança com deficiência, na mesma hora ela foi falar com essa criança e conversou, e aquela criança ria com a minha filha e brincavam ali, conversavam, e eu vi, né, que esse amor que ela tem pelos próximos, isso daí ela não aprendeu do nada, ela aprendeu através das nossas experiências. Ela também tem uma prima com deficiência, com múltiplas deficiências, e a gente ensina que deve amar, e o ensinar o amar, mesmo que a interação da prima dela seja diferente. E isso daí é o ensinar a criança a amar o outro, a amar o outro mesmo que tenha as suas diferenças. Precisamos também ensinar as nossas crianças a serem independentes, o que elas puderem fazer as coisas sozinhas e não fazer por elas. E isso é uma dificuldade que nós temos no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é correria, o trabalho, o deslocamento para ir para a escola, o acordar, e não acordar tem que dar café, tem que arrumar, tem que fazer isso, arrumar a bolsa, e isso muitas vezes gera uma rapidez no processo que a gente não consegue deixar que essas crianças façam sozinhas. Então, quando elas estão lá, porque provavelmente pela idade elas são mais lentas, quando elas estão começando a fazer, geralmente os pais na correria, e eu me incluo também, porque eu também vivencio isso, acaba tentando fazer por ela para agilizar. E isso a gente precisa ter calma, né? Deixar que ela faça também as coisas dela. Precisamos ensinar as crianças a expressar bondade na família, ensinar obediência e limites, enumerar também algumas tarefas de rotina diária. Nós precisamos trabalhar com essas crianças para que elas façam também algumas atividades na sua casa, explicar também sobre o valor da saúde, da mordomia, do corpo, falar sobre autoconhecimento, ensinar a amar a Deus e a si mesmo, incentivar a sabedoria, ensinar também sobre a alegria de viver. E sabe como ela observa isso? Vendo a nossa atitude enquanto pais. A gente não pode simplesmente só levar a criança para a igreja, a gente precisa transmitir essas atitudes, esses comportamentos no supermercado, na fila do congestionamento do trânsito e em todos os aspectos comuns da nossa vida. Os filhos, eles estão observando e absorvendo tudo desse núcleo familiar. Eles são que nem esponjinhas que estão ali, somente absorvendo. Eles extraem os seus exemplos dos nossos exemplos. Então, eles farão a mesma coisa que nós fizermos. E para vocês terem uma ideia de como que nós transmitimos e repostamos esses exemplos dos nossos pais, vou dar um exemplo de uma cadelinha que estava grávida com seus filhotinhos e de repente ela teve um acidente doméstico no qual precisou fazer uma cirurgia nas 2 patas traseiras e ela não conseguiu mais andar normal. Então ela
virava uma patinha, outra patinha e pulava, porque ela não tinha mais as mesmas habilidades nas patas traseiras depois desse acidente. E como ela estava no final da gestação, ela teve seus filhinhos e o que aconteceu? Os filhinhos, todos eles andavam da mesma forma que a sua mãe. Os filhos, ele tem a incrível capacidade de ignorar aquilo que dizemos e até mesmo o que pensamos, o que acreditamos, e eles concentram-se no ponto exato em que nossas ações refletem nas nossas crenças. Então, pais, como vocês estão organizando suas emoções? Quando a gente fala de emoções das crianças, a gente também está falando desse processo também de regulação de emoções dos pais. A criança aprende a regular suas emoções pela experiência em que você também regula as suas emoções. A criança, ela é uma pessoa integral. Ela tem esse olhar bondoso do Senhor sobre si, desde o ventre da sua mãe até a chegada nesse mundo, para cumprir o propósito dele em seu viver. Por isso, ela merece respeito, cuidado e ensino sobre si mesma e suas emoções. E nós pais temos essa grande missão de trabalhar em nós todas essas características das nossas emoções para que os nossos filhos observem as nossas ações e os nossos comportamentos. É isso, irmãs, o Senhor nos abençoe sempre, abençoe também as crianças do Brasil, do mundo e as nossas pequenas crianças também da nossa igreja. Amém.